Olá, eu sou o professor Fernando Tassoni em mais uma aula de revisão para a segunda série e nesse vídeo nós vamos falar sobre os governos de Café Filho e JK, sobre a Revolução Cubana, sobre os governos de Jânio e Jango e também sobre o governo de Castelo Branco. Então, sem enrolação, vamos estudar. Pessoal, após a morte de Getúlio Vargas, ocorrida em agosto de 1954, o vice-presidente Café Filho assumiu a presidência com a tarefa de organizar o próximo pleito. Então, em 1955, Juscelino Kubitschek venceu as eleições, tendo João Goulart, guardem esse nome, como vice. Só que logo após as eleições, o cenário político se tornou extremamente complexo e conturbado. O Café Filho foi afastado por motivo de saúde e passou a presidência para Carlos Luz, que era presidente da Câmara dos Deputados. Porém, Carlos Luz foi acusado de conspirar contra a posse de Juscelino Kubitschek e de apoiar setores golpistas que questionavam a legitimidade do processo eleitoral. Então, para manter a legalidade constitucional, o Marechal Henrique Teixeira Lott, depois o presidente em exercício, e no lugar de Carlos Luz, assumiu o vice-presidente do Senado, Nereu Ramos, que concluiu o mandato e empossou Juscelino Kubitschek em janeiro de 1956. Então é importante salientar que esse período entre agosto de 1954 e janeiro de 1956 foi marcado por uma situação econômica muito difícil, que acabou agravada pelo boicote ao café brasileiro nos Estados Unidos, além da alta da inflação que provocou a substituição dos ministros da Fazenda. Então, o economista Eugênio Goodin foi substituído pelo banqueiro José Maria Whittaker, que mais tarde foi trocado pelo advogado Mário Câmara. Então, é nesse contexto social, político e econômico que JK assumiu a presidência da República. Bom, com a posse de Juscelino Kubitschek, começou uma das fases mais importantes na história econômica do Brasil, marcada principalmente pelo plano de metas e pelo slogan 50 anos em 5. Então, entre os anos de 1956 e 1960, o Brasil passou por uma transformação econômica significativa, porque o plano de metas visava consolidar, e não só consolidar, expandir o capitalismo brasileiro, incentivando a indústria automobilística, naval, siderúrgica, hidrelétrica, enfim. Então, essa promessa de avançar 50 anos de progresso em 5 anos de governo acabou gerando uma euforia muito grande, uma expectativa enorme. O plano de metas, ele resultou em um crescimento industrial médio de aproximadamente 80% e uma taxa de crescimento real de aproximadamente 7% entre os anos de 1957 e 1961. Uma outra marca do governo JK foi a construção de Brasília, né? A construção de Brasília é inegavelmente uma das realizações mais emblemáticas do governo de Juscelino Kubitschek, porque a nova capital, o novo distrito industrial, representava, dentre outras coisas, a modernização, o desenvolvimento do país. Porém, o custo dessas realizações acabou elevando, né, trazendo índices altíssimos de inflação para o país. Então, a situação econômica se tornou calamitosa ao ponto de o presidente Juscelino romper negociações com a FMI, porque o Fundo Monetário Internacional se negou a conceder novos empréstimos sem que o Brasil apresentasse um projeto de corte de gastos. Então, para concluir a construção de Brasília, o presidente JK contraiu, né, uma série de empréstimos junto aos bancos internacionais, que acabou provocando uma crise econômica que se estendeu por muito tempo. De todo modo, o plano de metas levou à internacionalização da economia brasileira e integrou a estrutura industrial do país às empresas multinacionais. Bom, agora a gente vai abordar as principais questões relacionadas com a Revolução Cubana, porque, como vocês sabem, em 1947, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria dividiu o mundo em dois blocos: o bloco ocidental, capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco oriental, socialista,
liderado pela União Soviética. Cuba, que foi a última colônia americana a se libertar do domínio espanhol, se tornou independente da Espanha depois da Guerra Hispano-Americana, que aconteceu em 1898, com a ajuda dos Estados Unidos. É importante salientar isso. Os cubanos se tornaram independentes por causa da ação direta dos Estados Unidos. Em 1902, como contrapartida, vamos chamar assim, os estadunidenses inseriram a emenda Platt na Constituição cubana, e essa emenda Platt garantia aos Estados Unidos o direito de intervir militarmente para garantir a independência de Cuba. Os Estados Unidos também arrendaram a base militar de Guantánamo em 1903. Então, nas primeiras décadas do século XX, a intervenção econômica dos Estados Unidos praticamente desnacionalizou a economia cubana, o que gerou sentimentos anti-imperialistas, anti-estadunidenses na comunidade cubana. Entre 1933 e 1934, um militar chamado Fulgêncio Batista surgiu como uma figura dominante na política cubana, assumindo o poder, e ele governou de maneira intermitente, né, com alguns intervalos, até 1959. A partir da década de 1950, os Estados Unidos controlavam cerca de 40% da produção açucareira de Cuba, o que acabou intensificando ainda mais a exploração dos cubanos e provocando descontentamento entre os trabalhadores rurais. A Revolução Cubana, ela começa propriamente no ano de 1953, quando Fidel Castro liderou um ataque ao quartel de Moncada. Esse ataque foi frustrado, os revolucionários foram presos, ah, foram julgados, condenados e enviados para um exílio no México. E foi em solo mexicano que Fidel Castro, Raul Castro, Che Guevara e Camilo Cienfuegos organizaram o movimento 26 de julho, com o objetivo de voltar para Cuba e lutar contra o governo de Fulgêncio Batista. No ano de 1959, depois de vários anos de luta, os rebeldes finalmente conseguiram derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista, instaurando um governo provisório em Cuba. Esse novo governo de Fidel Castro, né, posteriormente, claro, nacionalizou empresas norte-americanas, realizou uma série de reformas agrárias, educacionais, reformou o sistema de saúde, e essas medidas provocaram um enorme descontentamento nos Estados Unidos, que impuseram uma série de restrições econômicas e tentaram, inclusive, invadir Cuba no episódio que foi conhecido como a invasão da Baía dos Porcos. Em 1962, a crise dos mísseis de Cuba provocou, inegavelmente, um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, que acabou levando a um acordo entre Estados Unidos e União Soviética para evitar novas invasões e a instalação de bases de mísseis. Cuba, então, passou a vivenciar a primeira experiência socialista na América Latina. Aconteceu a criação do Partido Unificado da Revolução Socialista em 1963, que mais tarde foi substituído pelo Partido Comunista Cubano em 1965. Turma, agora nós vamos enfocar os governos de Jânio e Jango. O governo de Jânio Quadros, iniciado no ano de 1961, foi marcado por inúmeras polêmicas e várias medidas impopulares, né? Jânio Quadros lançou um programa anti-inflacionário muito rigoroso, que desvalorizou a moeda da época, o cruzeiro. Ele reduziu uma série de subsídios, ou seja, ele diminuiu os incentivos para a importação de itens que eram considerados essenciais, o que aumentou muito o custo de vida no Brasil. Então, houve também uma tentativa de adotar uma política externa independente, e isso incluiu uma homenagem a Che Guevara, que gerou reações fortíssimas das alas mais à direita e dos conservadores no Brasil, tanto que as pressões se intensificaram de tal maneira que, em agosto de 1961,
Jânio Quadros renunciou inesperadamente, alegando que forças terríveis estavam atuando contra ele, o que nunca foi absolutamente, nunca foi esclarecido, né? O governo dele é marcado por uma série de proibições estapafúrdias, como a proibição à hipnose, a proibição ao lança-perfume, à briga de galos, ao biquíni, etc. Ocorre que, após a renúncia de Jânio Quadros, João Goulart, o Jango, que era também seu vice-presidente, assumiu o poder em meio a uma crise política. João Goulart, que era um herdeiro político de Getúlio Vargas, sofreu muito com a oposição dos oligarcas e também dos militares, né, que acabaram condicionando o seu governo à adoção de um regime parlamentarista para enfraquecer, né, o seu governo, diminuindo o seu poder político. O Jango ainda tentou se equilibrar entre os interesses dos conservadores e da esquerda, propondo as reformas de base, mas a oposição a essas medidas foi ainda mais radical. Bom, João Goulart iniciou seu governo com as reformas de base, uma plataforma populista e esquerdizante para atrair as massas e, de certo modo, aumentar o seu próprio prestígio político. Mas a partir de 1963, a situação política e econômica do Brasil se agravou muito, tanto que o presidente cogitou decretar uma moratória internacional, ou seja, dar um calote na dívida externa, devido à incapacidade do governo de pagar essa dívida externa. Então, a agitação política, o descontentamento das oligarquias e a indisciplina nas Forças Armadas desencadearam um golpe de Estado que contou com o apoio, inclusive, dos governadores de Minas Gerais, de São Paulo, da Guanabara e do Rio Grande do Sul. Dessa forma, as Forças Armadas depuseram o presidente João Goulart em 1º de abril de 1964. O golpe de Estado ele começa na noite de 31 de março de 1964, mas ele é levado a cabo, ele é concluído no dia 1º de abril de 1964. Então, os militares elegeram indiretamente o general Castelo Branco para assumir o cargo de presidente do Brasil. Para concluir essa aula, para concluir esse vídeo, vamos abordar agora os principais tópicos relacionados ao governo de Castelo Branco. Então, em 1964, as Forças Armadas iniciaram um movimento dito revolucionário, que resultou na instauração de uma ditadura militar que durou 21 anos. Agora, para manter uma aparência de legitimidade, de democracia, algumas instituições, como o Congresso e as eleições, foram mantidas, mas de forma limitada. O regime ele acabou sendo legitimado pela instituição de atos, né, de atos institucionais estavam, que em grau de importância estavam acima da Constituição, embora sem suspendê-la, né? Então, esse novo regime, essa ditadura militar que se inicia em 1961 e é concluída em 1985, ela se baseou inicialmente na Doutrina de Segurança Nacional e na Lei de Segurança Nacional de 1969, que acabou transformando todo cidadão em um responsável pela segurança do país, barra delator. Ao assumir a presidência em abril de 1964, Castelo Branco enfrentou alguns desafios, como a desordem política e social, provocada pelo golpe de Estado, não podemos deixar de enfatizar, a alta inflacionária, a estagnação da produção e a crise na balança de pagamentos. Nesse período, então, o governo promulgou o Ato Institucional número 1, o AI-1, que deu poderes excepcionais para o presidente, resultando então na cassação de vários políticos e intervenções em inúmeros setores da sociedade. A ditadura também criou, no ano de 1964, o Serviço Nacional de Informações, o SNI, para coordenar atividades de informação, contra-informação e espionagem. Em 1965, o governo promulgou
o ato institucional número 2, o AI-2, que extinguiu todos os partidos políticos e criou o bipartidarismo no Brasil, né? Representados pela Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, que era o partido de situação, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que era o partido de oposição. O ato institucional número 3, o AI-3, que foi promulgado em 1966, regulamentou as eleições indiretas para governadores de estado. Logo em seguida, o ato institucional número 4, o AI-4, foi promulgado e determinando a elaboração da nova Constituição. Então, o governo Castelo Branco atuou de maneira muito firme, promulgando esses atos institucionais para legitimar à força a ditadura militar no Brasil. O governo Castelo Branco também lançou um programa de estabilização econômica, de combate à inflação, criando alguns mecanismos para facilitar a entrada de capitais estrangeiros. O governo tentou renegociar a dívida externa, ele também implementou reformas administrativas e sociais. Agora, o último ato do governo Castelo Branco foi a instauração da Lei de Segurança Nacional. Curiosamente, logo após o Castelo Branco deixar a presidência, ele faleceu em um acidente de avião em julho de 1967. E eu acredito que por hoje é isso. Pessoal, espero que essa aula tenha ajudado a vocês. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem o vídeo, comentem. Grande abraço e vou nessa. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.